tudo bom? Bom, então vamos começar aos poucos, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Para quem não me conhece, eu sou a Suelen, sou especialista jurídica aqui da Officer e a gente faz essas lives quando vem normativas que têm mais impacto, né, nas serventias, e é uma forma de a gente auxiliar os nossos clientes, vocês que nos acompanham, não clientes também, para entendermos juntos o que muda nos procedimentos da serventia e o que muda no nosso sistema da Officer. Hoje, então, o tema da nossa live é o provimento 134, que fala da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas serventias extrajudiciais. Não é um assunto novo para os cartórios de Santa Catarina, porque a gente já vinha com uma normativa, né, que é a normativa da Circular 104 e o provimento 24 do ano passado, em que a nossa corregedoria já abordou a LGPD. Tanto é que nós tivemos instituído alguns artigos novos no Código de Normas, então o 490A em diante, ele fala todo da LGPD, então o provimento 134 para a gente não é uma grande novidade. Eu sei que para alguns estados, né, que não teve normatização estadual, pode ser que tenha um impacto maior do que para a gente aqui. Mas mesmo assim, ele gera dúvidas porque ele trouxe algumas alterações procedimentais, principalmente para a padronização de procedimentos em que alguns cartórios faziam de jeito, outros de outros, então é importante que venha uma normativa nacional para que estabeleça uma padronização. Bom, então, para quem já está familiarizado com as nossas lives, ou para quem está entrando novo, geralmente a gente traz, eu gosto de trazer ponto a ponto do provimento. A gente já veio ali com, nossa live agora já aconteceu pós-live da ARPEM Brasil, a ARPEM Santa Catarina já fez uma também. Então, vocês também já tiveram um contexto um pouquinho do provimento, mas a Officer também traz a nossa visão sobre essa normativa. Então, eu vou trazendo pontos principais que eu entendo que são importantes para a gente discutir sobre, e não só direcionado ao sistema da Officer, mas também no dia a dia da serventia. Bom, olá pessoal que entrou novo, a gente está começando agora, né? Eu só fiz uma breve contextualização da publicação desse provimento e também da Circular 104, provimento 24 de Santa Catarina, e vamos começar agora com o provimento em si. Bom, o provimento 134 do CNJ, então basicamente ele traz aspectos gerais, né, alguns elementos, algumas formas de procedimentais de serviços da serventia com a aplicabilidade da LGPD. Além disso, também traz algumas conceituações, como os primeiros artigos que traz a criação de um conselho consultivo. Então, o CNJ entendeu por bem criar um conselho consultivo para LGPD, específico para LGPD, tanto para a criação de normativas quanto para auxílio das serventias extrajudiciais. Também traz a conceituação de operadores e controladores, já é um tema bastante conhecido, mas para quem não se familiarizou, os controladores seriam então os próprios titulares, então na sua pessoa, como pessoas físicas, os titulares, os interinos, os interventores, e os operadores são aquelas pessoas que manuseiam, que realizam o tratamento de dados pessoais a mando do controlador. Então a Officer Soft é um operador, enquanto as serventias são os controladores, porque a gente tem contato com os dados pessoais dos clientes de vocês, e por isso, mas a mando de vocês, não diretamente. Então somos por isso operadores. Também traz uma série de requisitos mínimos que toda serventia deve atender, então ali no artigo 6º em diante, dependendo do enquadramento da classe da serventia, conforme o provimento 74, mas traz ali uma série de ações que a serventia tem que tomar, e algumas delas a gente vai falando no decorrer desta live. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu tô dando uma olhada por aqui, mas podem ir mandando, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, a partir do artigo 7º em diante, a gente vai focar um pouquinho mais. E o 7º e o 8º em si, ele fala sobre mapeamento de dados. Eu venho recebendo bastante dúvidas de clientes sobre o que seria o mapeamento de dados, né, que agora também o provimento estipulou como um inventário de dados pessoais, e para usar como exemplo para vocês o mapeamento de dados que a Officer fez internamente.
Então a Officer contratou uma empresa especializada, um escritório de advocacia especializado aqui de Blumenau, para fazer esse compliance à LGPD. E uma das etapas desse compliance era o mapeamento. O mapeamento nada mais foi do que a gente fazer um levantamento interno de todos os setores, de todos os processos, de todos os setores, para saber em quais deles a gente utilizava dados pessoais. Então, setor administrativo, o próprio atendimento e desenvolvimento que utilizam bases, enfim, utilizam dados pessoais, a gente fez esse mapeamento e a partir disso começou a delimitar algumas situações. Quem que era o titular deste dado, qual era a base legal que a gente utiliza para acolher esse dado, se tem algum tipo de compartilhamento, como é feito o descarte deste dado, como é feito o armazenamento. Então, o mapeamento é pegar o serviço e enquadrar nele as hipóteses legais e deixar mapeado, justamente o nome, né, mapeado o andamento deste dado, né, como ele é tratado internamente. Então, a partir deste mapeamento, a gente consegue delimitar, inclusive, se a gente está solicitando dados demais, se a gente está arquivando da maneira correta, se as pessoas que têm acesso a esse dado realmente precisam ter. Às vezes, muita gente tem acesso a um dado que não precisa. Então, se ele é de determinado setor ou só determinada pessoa poderia ter acesso. Então, essas situações a gente consegue mapear justamente depois deste procedimento. E na serventia não é diferente. Então, o mapeamento de dados, o inventário de dados pessoais que a serventia precisa ter é aquele em que delimita para cada procedimento a sua base legal, quem utiliza, como é arquivado. Por exemplo, um registro de nascimento. A gente tem o ato que é o registro de nascimento. Mas qual que é a base legal? Quais são os documentos necessários para o registro de nascimento? Pode ser que estejam sendo coletados dados além do que a legislação espera que sejam colhidos. E isso, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para vedar. Então, só pode ser solicitado para determinado serviço o que a legislação expressamente configure como sendo necessário. Além disso, daí já está infringindo a LGPD. Então, é justamente ali que a LGPD se enquadra. Este mapeamento ele é complicado de fazer sozinho, né? Se a serventia quer fazer sozinho e não contratar alguma empresa para auxílio. Não seja impossível, mas é um pouco mais complexo, porque ele vai ter que delimitar todos os seus procedimentos. Falando internamente da Officer e o que a Officer consegue proporcionar para ajudar aos nossos clientes, nós estamos implementando uma tela que vai se chamar a tela de mapeamento e depois a tela de inventário, né? Vai trazer um relatório de inventário de dados em que vai ser possível cadastrar. Então, não vai vir previamente cadastrado, porque esse é um serviço que, neste primeiro momento, é a serventia que tem que realizar, mas vai ser possível, por exemplo, colocar o serviço, colocar a base legal, colocar a sua finalidade, os dados coletados e a forma de descarte, o tempo de armazenamento. Então, tudo que a LGPD estipula vai ser possível colocar nessa tela. E, no final, ele vai trazer um relatório de inventário de dados pessoais. Então, no sistema, é isso que a gente consegue auxiliar, mas só para vocês saberem que este é um procedimento que a própria serventia tem que ter o pontapé inicial para realizar. É um trabalho complexo. Eu sei que tem alguns órgãos de classe que já têm modelos de mapeamento, planilhas, enfim, com apenas para colocar as informações. Aí, isso a serventia teria que consultar. Bom, o artigo 8º e os seus incisos falam um pouquinho dos contratos. Então, assim como em qualquer outro ramo que tenha contato com dado pessoal, assim como a Officer também fez, é necessário que a serventia faça a adequação dos seus contratos com cláusulas da LGPD. Então, os seus contratos com os prepostos, os contratos com fornecedores, é importante que seja alterado, eu digo, feito um aditivo para que tenha cláusulas da LGPD. A Officer em si fez no ano passado o envio dos seus aditivos contratuais, tanto os aditivos dos contratos de prestação de serviço quanto os aditivos aos backups em nuvem. A gente já fez esse envio. Para quem não recebeu, é só entrar em contato com o setor administrativo ou com o setor jurídico que a gente envia. Além disso, os incisos desse artigo também trazem a necessidade de envio de termos de tratamento de dados pessoais. É basicamente o que diz as cláusulas da LGPD, mas é um termo em que estabelece que o controlador ou operador
tem ciência do tratamento de dados, enfim, a gente tem até um modelinho para quem quiser depois dá para enviar. E os termos de tratamento de dados da Officer e dos nossos subcontratados, que não são as pessoas jurídicas que a Officer contrata, né, para alguns serviços, a gente também já enviou no ano passado. Para quem é cliente e ainda não recebeu, é só entrar em contato que a gente envia novamente, assim como os aditivos, tá bom? E esse é um ponto, inclusive, do próximo artigo, que é o artigo 9º, que trata da necessidade de adequação dos sistemas de automação à LGPD. Então, como eu trouxe para vocês, a Officer está finalizando agora, em outubro, o processo de compliance à LGPD com essa empresa contratada. Então, essa adequação que a gente fez internamente. Para os nossos clientes, a gente disponibilizou as telas da LGPD para auxiliar no dia a dia e também fazer cumprir aquela circular 104 da corregedoria. E a gente também fez o envio dos aditivos e dos termos de tratamento. Então é isso o escopo da Officer Soft perante o que determinou essas normativas específicas. Como eu disse, para quem não recebeu também é só depois entrar em contato conosco. Os próximos artigos, então, o artigo 10, ele fala da necessidade de nomeação de um encarregado de dados. Também não deve ser um termo novo para vocês, assim como lá no artigo 6º fala dos requisitos mínimos e assim como as normativas da nossa corregedoria estabelecem a necessidade de nomear um encarregado. O encarregado é uma pessoa, pode ser de dentro da serventia ou um terceiro de fora, que vai ser responsável por fazer essa ponte entre o titular do dado pessoal e a NPD, entre o controlador. Então ela vai fazer essa ponte de receber, às vezes, reclamações, requisições dos titulares e repassar para o controlador, o oficial no caso, e para a NPD, se assim for necessário. Então, os dados desse encarregado, eles devem ser divulgados. Então, tanto no mural da serventia, os dados de e-mail e telefone, assim como para serventias que têm site, também dá para ser publicado no site. E para quem é nosso cliente, também os cartórios de Santa Catarina, já foi necessário enviar no ano passado para a própria corregedoria o nome dessa pessoa nomeada como encarregado. No nosso processo de compliance com essa empresa que a gente contratou, a orientação era que não fosse, né, na verdade, uma recomendação que não fosse o oficial a pessoa nomeada como encarregado, porque pode haver um conflito de interesses. Porque o encarregado ele tem que ser uma pessoa imparcial à frente do controlador e diante da NPD, que faz essa intermediação com o titular sem que haja juízo de valor. Então fica mais difícil se o encarregado ser o próprio oficial. Então eu vejo que muitas serventias nomeiam o substituto ou algum preposto para essa função. Só esclarecendo também, a NPD ela não estabelece nenhum tipo de formação específica para esse encarregado, por enquanto, pelo menos, né? Então não é preciso nenhuma especialização, nenhum certificado. O que é interessante é que a pessoa tenha ciência, né, da normativa da LGPD e também das regras que estabelecem a NPD relativas a sanções, a multas, enfim, para que seja mais fácil dele realizar essa função. Sobre o relatório de impacto que o provimento trata, ele é um relatório que ele parte após, né, a realização de um mapeamento de dados e ele na verdade ele pressupõe que tenha um modelo. Então pode ser que os órgãos de classe ou futuramente a própria NPD estabeleçam um modelo de relatório de impacto, mas por hora a gente não tem nada estabelecido no caso. Bom, sobre o artigo 17, que fala dos canais de requisição e reclamação, a Officer incrementou na versão 3.28 para quem é cliente Officer, que é basicamente uma forma de coletar do titular de dados alguma reclamação, alguma requisição que ele tenha sobre o tratamento dos seus dados. Então, por dentro do nosso sistema, para quem usa Officer, é possível lá na telinha de LGPD imprimir a folha para que o titular coloque, né, naquele campo o que ele deseja. E depois essa requisição, essa reclamação, ela é encaminhada para o encarregado de dados. Essa pessoa
nomeada para isso, e o encarregado ele dá o andamento que ele entender necessário, ou envia para a NPD, ou faz um contato com o controlador, ou fornece os dados que o titular está solicitando. Então depende muito da situação específica em que está sendo realizado essa requisição ou essa reclamação. Mas para quem usa o sistema Officer, a gente já fez essa liberação porque já era uma coisa prevista na nossa normativa, né? Com as alterações do Código de Normas, lá no artigo 490 em diante, já foi estabelecido isso. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, hoje eu tô com a garganta meio estranha, não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem, mas me mandem aí, tá bom? Se tiver algum problema que eu altero aqui. Mas por enquanto vamos seguindo. Bom, a divulgação de dados. Então, no artigo 18, fala um pouquinho sobre os dados em que é necessário fazer a divulgação por parte da serventia. Eu vou sempre fazer esse link com a normativa de Santa Catarina, porque ela foi muito específica em alguns pontos, em muito o provimento 134 foi parecido. Então, neste caso, aconteceu a mesma coisa. A gente tem aqui a necessidade de divulgação de alguns dados, entre eles o que eu já comentei, que é os dados do encarregado de dados. Então, nome completo, endereço de e-mail, o telefone, né? Essa divulgação no mural da serventia. Além disso, é necessário que seja estabelecido a publicação de algumas outras situações, como, por exemplo, os direitos dos titulares, as obrigações do controlador e os requisitos para o tratamento de dados. Então, isso pode ser feito numa própria folha de Word, e sempre quando eu vou nas serventias eu também oriento desta forma, para que seja fixado no mural da serventia. Para quem tem site também pode colocar no site, mas é importante que fique visível para o titular estes aspectos da LGPD. Essas informações vocês encontram na própria LGPD, são títulos, né? Do direito do titular, das obrigações do controlador. Dão uma lidinha naqueles artigos e imprimam e colocam para que os titulares de vocês tenham ciência, e que também para que se evite, né, que tenha algum tipo de reclamação ou algum tipo de audição, até por parte da corregedoria ou em alguma correção, de que não tenha sido informado para os titulares acerca dos seus direitos, enfim. Para as serventias que têm site, o provimento 134 estabeleceu no artigo 19 que é necessário fazer a publicação da política de privacidade e do aviso de cookies. Então, já é uma prática para quem tem site que tem essa documentação. O que a gente só recomenda é que coloque também os dados deste encarregado de dados lá na política de privacidade. Então, para quem tem site, é obrigatório que tenha essas duas informações. Para quem não tem site, então o artigo 19 não se aplica, né? Porque ela é específico para essa situação. O artigo 20, eu vou passando artigo por artigo, gente. Talvez fique um pouco maçante, mas acho que fica mais fácil de a gente compreender o intuito da normativa e também tirar eventuais dúvidas. E aí vocês podem ir acompanhando também, abrir o provimento ali e ir acompanhando comigo. Bom, o artigo 20, ela fala de uma certidão de livre acesso. Bem polêmica essa certidão, na verdade. É uma certidão que o nosso provimento 24 de 2021 da corregedoria, ele também já estabeleceu que nada mais é do que o titular do dado pessoal, ele tem o livre acesso a gente que estabeleceu a certidão de livre acesso, só para deixar um adendo, tá, aqui internamente, mas é a forma com que o titular tenha acesso a algumas informações do cartório, mas que não digam respeito ao serviço notarial e registral. A partir disso, inclusive, a gente fez uma consulta para a corregedoria. Para quem quiser, depois eu posso passar o número do CAI para ir acompanhando, mas foi um CAI que eles abriram um processo né, para resposta, porque basicamente para tentar estabelecer que tipo de informação poderia o cartório fornecer para um indivíduo que não diga respeito ao serviço, né, notarial e registral, e também para estabelecer a cobrança de emolumentos, para estabelecer o tipo de ato, né, a forma que é enviado para o selo digital. Então, quando a gente tiver essa resposta da nossa corregedoria, eu vou encaminhar para vocês por e-mail, enfim, no nosso grupo de informativos jurídicos, tá bom?
O artigo 27, então, deixa claro que passou a ser objeto de correção, então, passa a ser objeto de correção nas correções do corregedor permanente, as disposições da LGPD. Então, pode ser que agora não seja tão cobrado, porque é uma coisa que ainda muito se discute, mas eu acredito que futuramente vai ser mais incisivo essa cobrança da LGPD, principalmente nas correções. Então, além de todas essas disposições que tanto a normativa estadual quanto agora a nacional trouxeram, são uma ponta do iceberg. A gente sabe que a LGPD ela é bastante extensa e é uma mudança do costume, da cultura da serventia e de outros ramos que mexem com dados pessoais. Então a gente não está falando aqui de seguir um checklist. A LGPD ela tem que ser uma outra forma de visualizar o tratamento, o manuseio de dados pessoais. Então, tem que se alterar culturas como, por exemplo, pedir dados a mais porque pode ser que falte. Eu sei que eu já trabalhei em serventia, a gente tinha esse costume de eu vou pedir porque vai que precisa. Melhor que tenha tudo aqui documentado do que depois faltar alguma informação. E aí a LGPD veio para falar, não, você só vai solicitar, você só vai ter acesso aos dados em que tiver legislado. Fora isso, não tem por que a serventia possuir. Outra coisa que a gente não se atém, mas também é relacionado à LGPD, que é a forma de descarte e de manuseio dos dados pessoais. Então, às vezes a gente tem um monte de documentos lá no balcão em que a gente está atendendo pessoas e tem documentos pessoais ali em cima. Então, este cuidado também temos que mudar no costume mesmo de atendimento. Guardar em um lugar separado documentos, descartar da maneira correta, não só jogar no lixo, verificar quem que tem manuseio as informações para não se perder, às vezes, uma cópia de uma identidade, alguma coisa assim. Então, a LGPD é uma coisa muito mais profunda do que só seguir um checklist, só seguir ali os incisos, né? Mesmo uma mudança de pensamento que a gente está sendo agora, né? Obrigado a ter, né? Esse cuidado que a gente está sendo obrigado a ter, que nunca se foi pensado no Brasil. Fora sim, mas no Brasil é mais recente. A partir, então, até aqui a gente viu um pouquinho das disposições gerais para todas as especialidades. E a partir daqui, do artigo 28 em seguintes, o provimento ele é mais específico por atribuição. Então, primeiro fala do tabelionato, depois do RTDPJ, RCPN, registro de imóveis e protesto. Então, no tabelionato de notas, a primeira disposição é sobre a ficha de signatários. Nós tivemos agora, mês passado, já uma publicação de uma normativa estadual, a Circular 225, que falava sobre a disponibilidade de fichas de signatário, fichas padrão de assinatura para um terceiro. Então, o provimento 134 veio para reforçar que não se libera fichas de signatário para terceiros, né? Apenas para o próprio requerente ou por autorização judicial. Isso fica evidente, né? Porque é um documento que tem todos os dados pessoais da pessoa, tem a assinatura, então realmente não se faz, né? Não tem por que fornecer para um terceiro. E aí o artigo 28 veio com essa disposição. Também trouxe um pouquinho sobre as atas notariais envolvendo menores. Eu até conversei esses dias com um dos nossos clientes e ele deu uma ideia muito bacana de colocar, e isso a gente abriu o ticket para isso, colocar um alerta no sistema de quando a ata notarial tem imagens, informações de crianças que sejam sensíveis, né? Porque apesar de ser um documento público, é um documento que envolve dados muito, muito sensíveis, às vezes com fotos de crianças, enfim. Então, o provimento, isso foi a ideia do cliente, de colocar um alerta, mas o provimento ele traz que o requerimento, né, a assinatura do pai, ele já seria o consentimento que a LGPD exige. Então, a LGPD, no artigo 14, parágrafo 1º, diz que todo documento, tudo que envolver dados de crianças, precisa do consentimento. E aí agora o provimento 134 diz que esse consentimento é dado pelos pais, só que desde que expressamente. Então a gente orienta de que seja inserida uma frase, talvez uma frase na lavratura, para que fique claro, né, que a assinatura do pai naquele documento seja o consentimento que a LGPD exige.
também o provimento também trouxe a desnecessariedade de que conste que se a pessoa é politicamente exposta nas escrituras. Então, se tinha, a partir ali do provimento 88, se não me engano, da COAF, tinha que fazer essa coleta da informação de que se a pessoa é politicamente exposta, e agora o provimento 734 trouxe que não é necessário constar esta informação nos dados protocolares e nas lavraturas. A certidão de testamento, ela visivelmente, assim como os dados que envolvem de crianças, ela fica apenas para o testador, então só pode ser fornecido certidão de testamento para o testador ou com autorização judicial, e após a morte do testador, então para qualquer pessoa que possua a certidão de óbito. E os últimos incisos ali da atribuição de notas falam um pouquinho da qualificação das partes, né, nos atos do tabelionato de notas. E aí traz uma grande novidade que diz que não é necessário não precisa inserir os dados de e-mail e telefone, que é uma coisa que eu sei que bastante dos nossos clientes fazem, essa inserção da informação do e-mail e telefone, e agora o provimento 184 diz que não precisa. Deu uma falhada no 184, mas acho que vocês entenderam. Bom, então essa seria a parte do tabelionato de notas, e partindo para a parte um pouquinho mais polêmica, que é o RCPN. O RCPN, coitado, sempre bem polêmico, né? É bem difícil de entender as normativas que tratam sobre. Mas vamos lá. Tivemos agora, semana passada, se eu não me engano, a live da Arpen Brasil, ou semana retrasada, eu acho, e eles deixaram bem claro algumas informações que talvez, lendo pela primeira vez o provimento, não seja possível compreender o intuito do legislador quando ele fez quando ele redigiu esse provimento. Confesso que eu também li algumas vezes e fiquei na dúvida, eu sei que clientes que me questionaram também, mas vamos tentar entender juntos aqui o que eles propõem. Então a gente tem do artigo 35 ao 44 sobre o RCPN, e o primeiro fala sobre a certidão de breve relato. Então muito se discutiu de que como é que se aplicaria a LGPD no cartório por ser público, né, por ter registros públicos, isso em todas as atribuições. Mas se discutiu mais ainda no RCPN. Então aqui fica claro, expresso, assim como já ficou na nossa normativa estadual, de que certidões de breve relato, enfim, elas são documentos públicos e qualquer pessoa tenha acesso, sem que seja necessário estabelecer um motivo, se identificar ou alguma coisa nesse sentido, desde que a certidão siga o modelo do provimento. Artigo 34 dele. Liz, eu pulei. Depois a gente volta nele, sim. Tá bom? Então, as certidões do RCPN não é necessário que tenha qualquer tipo de menção de motivo, desde que siga o provimento 63. Uma exceção é o que a gente viu agora com a publicação da Lei 14.382, que é a inserção da informação da data do registro nas certidões. Então, no registro de nascimento e casamento, a gente sempre teve essa informação no próprio modelo, mas a discussão ficou mesmo nos registros de óbito, porque não tem no provimento 63 um campo específico para colocar a data do registro. E aí acaba que ficou no campo observação. Então, essa seria uma exceção ao modelo do provimento 63, e que seja possível colocar essa informação. Para quem tem o sistema da Officer, é só mudar um parâmetro, mudar os parâmetros, que daí essa informação passa a constar. A gente mudou esse parâmetro, inclusive, internamente. Para quem ainda não tem essa informação nas certidões, é só estabelecer conexão ali com o portal que eles fazem essa alteração para vocês. Mas, a princípio, é para todo mundo estar com ele certinho. Inclusive foi alterado essa semana parâmetros como para constar as demais informações no registro de óbito. Aqui só fazendo um adendo para quem é de Santa Catarina e para quem é nosso cliente, de que a gente alterou os parâmetros para que não conste
informações como o nome dos filhos, o nome do cônjuge, se houve bens a inventariar, se houve testamento, na certidão. E isso veio após uma publicação de circular de Santa Catarina, de um entendimento de que deve seguir o provimento 63, no provimento 63 não tem essas informações. Então, para se estabelecer um padrão nacional, tem que seguir a normativa nacional. Bom, ali na parte do RCPN também é estabelecido sobre os dados sensíveis, então um pouquinho mais além também sobre os dados restritos e sigilosos. Então, os dados sensíveis, a gente tem o rol lá na LGPD mesmo, no artigo 5º, inciso 2º, que diz o que seriam dados sensíveis. Então, nada mais é do que a origem racial, convicções políticas, enfim, religiosas. Então, esses seriam dados sensíveis. É mais difícil a gente ver isso nos registros, né? Apesar de que o legislador entendeu por bem colocar, mas é difícil a gente ver informações específicas. Pode ser que nos registros de óbito, né, que tenha a cor, enfim, mas também neste provimento foi estabelecido que os óbitos, por estar falecido, o titular não tem abrangência com a LGPD, então não precisa de requerimento, enfim, não precisa que seja observado isso. Então, nos registros, por exemplo, de casamento, nascimento, são informações que não são, que em tese, né, em regra, não possuem. Mas, para quem tem curiosidade e quer se informar, os dados sensíveis são lá da própria LGPD. Já os dados restritos e sigilosos, o provimento também faz menção às normativas em que contém essa informação. E sobre as certidões interior-teor, eu acho que as certidões interior-teor é o que mais talvez causou uma certa confusão, mas no entendimento interno aqui, a gente fazendo o estudo do provimento e também vendo que a própria ARPEN Brasil falou sobre, ficou estabelecido então que para emissão de qualquer inteiro teor, em si precisa de requerimento. Então a gente tem aqui uma requisição verbal para outras certidões, como de breve relato, e o requerimento escrito do requerente quando ele solicita uma certidão interior-teor. E aí esse requerimento ele deve ter o motivo pelo qual está sendo solicitada essa certidão, deve conter o grau de parentesco com aquela pessoa que, né, o registrado ou contraente, e também se aquela pessoa ela é falecida ou não, se o registrado ou contraente é falecido ou não. Então, até parafraseando, né, a ARPEN, seria não para visualizar o perfil do requerente, mas sim para depois fazer uma consulta no próprio registro, porque geralmente as certidões elas não são impressas na hora. Então, se faz necessário de que, para não precisar verificar se precisa ou não de requerimento depois, esse requerimento já seja previamente colhido no momento de solicitação do ato. Bom, duas outras informações sobre isso. O nosso sistema, a gente tem um ticket agora para incluir no sistema da Officer a possibilidade de impressão desse requerimento de interior por dentro do sistema. É um ticket que ainda não foi liberado, ele ainda está em fase de desenvolvimento, mas a ideia é que não seja necessário fazer o requerimento por fora do sistema. Eu sei que hoje os cartórios fazem pelo Word, ou enfim, já tem um modelo padrão, mas que a Officer está trazendo para si essa possibilidade de emissão por dentro do sistema. Acho que fica mais fácil, né? É só preencher os dados e conseguir já imprimir o requerimento. Sobre a inteiro-teor ainda, geralmente quando era feito inteiro-teor e tinha lá nos livros antigos, absolutamente quase todos os livros antigos têm a menção de que o filho é legítimo, né? Filho legítimo de tal pessoa, e o provimento de 134 estabelece que o filho legítimo, né, essa menção de filho legítimo não veda a emissão da inteiro-teor. Então, não seria um dado sigiloso ou uma restrição para que não fosse possível fornecer a inteiro-teor. Só fazendo um adendo aqui, né, a inteiro-teor, ela, assim como qualquer outra certidão, ela é de livre acesso também, né, qualquer pessoa pode solicitar, é um documento público, mas tem algumas informações da inteiro-teor que vedam que ela seja entregue para qualquer pessoa.
Então, ela pode ser entregue, às vezes, só para o próprio registrado, dependendo da informação, e na falta deste, apenas por autorização judicial, porque tem informações em que o legislador entendeu que não é possível entregar para qualquer pessoa. Diego, então, se constar filho ilegítimo é um dado que não poderia ser fornecido para terceiros, é um dado não sigiloso, né? Mas é um dado que a legislação entende que não poderia constar. Então é só para o próprio registrado ou por autorização judicial quando for um terceiro. Concordo, dado sigiloso é muito obscuro. Até porque quando algumas legislações estabelecem dados que não podem constar, não traz que eles são sigilosos, né? Só traz que eles não são de acesso de todas as pessoas, né? Que só aquela própria registrada. Mas tem situações, como por exemplo Santa Catarina, em que diz que um dado sigiloso seria o local de casamento dos pais. A gente vê isso na Circular 51 de 2015, que traz algumas informações, elenca algumas situações, e o local de casamento dos pais do Estado Civil seria um dado sigiloso. É o que a nossa corregedoria entendeu que não poderia fornecer para um terceiro com essa informação. E daí por isso que geralmente se pede o requerimento da própria pessoa ou por autorização judicial. Bom, seguindo então, na parte do RCPN também fala um pouquinho dos documentos preparatórios. Então a gente vê também que muita gente pede cópia de documentos do processo de habilitação. Acho que é a situação mais comum, às vezes para uma dupla nacionalidade, enfim. E aqui o provimento 134 trouxe que os documentos preparatórios, quando for documentos pessoais, é só do próprio titular, senão ele não pode ser requerido por qualquer pessoa, né? E é evidente, né? A gente não vai ficar entregando cópia de documentos pessoais para um terceiro, se tem a LGPD que diz que não tem base legal para isso, né? Para a gente fornecer estes documentos. Referente ao edital de proclamas, que é o último item ali da atribuição do RCPN, hoje a gente tem com a Lei 14.382, que alterou a 6.015, a publicação eletrônica dos editais. Então a gente não tem mais, a gente não consegue estabelecer os dados que vão, porque para quem publica na CRC, é a CRC que solicita os dados. Então, na fixação física do edital no cartório, a gente consegue mudar aqui pelo sistema os dados que vão constar. Então, inclusive o provimento diz que só pode constar o nome, estado civil, filiação e cidade. Então, hoje nossos editais ele consta CPF, identidade, data de nascimento. Então, essas informações não deveriam constar e por isso, pelo sistema da OPSER, vão ser suprimidas. Isso nos casos de editais afixados na serventia. Nos editais que vão ser enviados eletronicamente, né, conforme a nova disposição da 6.015, permanece o layout que foi estabelecido pela CRC, porque precisa preencher aqueles dados, senão não tem como publicar. E hoje não tem outra forma de publicar, né, não que eu conheça, senão pela CRC. É isso sobre o RCPN. E agora partindo para o protesto de títulos. O protesto de títulos ele traz algumas situações de certidões impressas pelo cartório e que não deve constar informações como endereço eletrônico e telefone. E-mail, telefone e endereço completo. As nossas certidões hoje, certidão negativa de protesto, as certidões que são impressas pelo sistema, ela não traz já o endereço eletrônico e o telefone, mas traz o endereço completo, e por isso a gente abriu um ticket, está com desenvolvimento também com o setor responsável, para que seja suprimida essa informação e que contenha apenas as informações em que o provimento 134 estabeleceu. Fora isso, também ali no artigo 51 ao 57 estabelece sobre o fornecimento de cópias. Então, o fornecimento de cópias ele deve ser entregue apenas para a pessoa, né, que solicitou, e no caso apenas do ato já ter sido protestado.
O descarte de documentos também tem o descarte de documentos não só no protesto, mas em qualquer outra atribuição. Tem que respeitar o provimento 50, né, do CNJ, sobre o tempo de conservação deste documento. E aqui também traz no protesto em si a possibilidade de descartar este documento no caso de já ter sido realizado o protesto ou de ter sido feito cancelamento, né? Quando já feita a qualificação das partes, já teve a finalidade para que se instituiu aquele documento, ele puder ser descartado. Para as outras atribuições também é sempre importante observar o prazo, porque a LGPD ela também diz que tu deve, além de colher os dados necessários que a legislação estipula, também deve colher apenas pelo tempo necessário. Então, passado esse tempo, deve ser descartado os documentos. E por fim, a gente tem a possibilidade de coleta de outros endereços pela base da SEMPROT. Então, quando é feita uma intimação de protesto e o tabelião tem acesso à base da SEMPROT, é possível que seja consultados outros endereços para isso. Mas a SEMPROT precisa disponibilizar isso também, né? Então, a partir do momento que a SEMPROT disponibiliza outros endereços, é possível, pelo provimento 134, que o tabelião tenha acesso para realizar a intimação em outros endereços. Bom, era isso. Acredito que seja isso. Eu recebi uma pergunta de uma cliente antes de começar a live por e-mail. Eu acho interessante trazer aqui para vocês sobre a menção da LGPD nos documentos impressos pela Officer. Então, se teria como ser feito automático, porque hoje a gente tem só a possibilidade de emissão de termo de ciência pela tela aquela telinha que foi implementada da LGPD. Então, a gente fez um mapeamento de documentos para colocar essa informação. Uma delas é a ficha de signatário. Então, para quem quiser fazer a inscrição de uma frase na ficha de signatário com as informações da LGPD, só tem que estabelecer conexão pelo atendimento. Porém, tem que tomar cuidado porque é uma ficha a mais. É um modelo que a gente criou, modelo de ficha de signatário com a frase da LGPD. Então, para quem utiliza uma ficha personalizada, uma ficha que não fique parecido, pode ser que estranhe e não queira se adequar. Essa ficha que a gente fez, ela é em formato A5, meia folha, e tem todas as informações ali que o nosso código de normas exige. Obrigada, Bruno. Passo por e-mail sim, pode deixar. Isso, Lise. Documentos de habilitação que tenham dados pessoais somente para o próprio interessado, né? Com autorização do titular. Bom, então essa informação sobre ficha de signatário, para quem quiser alterar, sobre lavraturas. Então, para quem tem tabelionato de notas e quer a frase, uma frase da LGPD, né, que trate da ciência dos dados pessoais pelo titular automaticamente na lavratura, o nosso editor Clever também possibilita. Então, ou para a inserção dessa frase num modelo, um modelo padrão de lavratura, ou fazer com uma observação fixa. Mas a observação fixa nas nossas lavraturas, ela é abaixo do campo de data, lá embaixo, e em cima das assinaturas. Perdão. Então, eu acho que seria mais benéfico se fosse cadastrado no próprio modelo da lavratura uma frase da LGPD. Para quem não tem modelo, para quem não está fazendo, recomendo que seja inserido, né? De que não pedindo consentimento, lembrando para cuidar com o verbo que seja utilizado. Então, o correto, quando é solicitado dados e tem base legal para isso, não usar a menção de que a pessoa dá o consentimento, que ela autoriza o uso de dados, porque ela não tem como ela autorizar, senão ela pode revogar. O correto é que seja citado de que ela dá ciência de que os seus dados estão sendo tratados de acordo com a LGPD. Daí pode colocar lá o artigo 7º, de acordo com a menção do... Só um minutinho, já te respondo. De acordo com a menção de que é uma obrigação legal do controlador. Então, isso pode ser inserido tanto nas lavraturas quanto nos registros, nas observações. Não entendi a parte do casamento dos pais ser sigiloso no território.
Desculpa, quem pediu? Bom, o que acontece? Em Santa Catarina, a gente tem uma circular, ela é mais antiga, é de 2015, a circular 51, e naquela circular ela traz algumas situações em que seriam sigilosos, os dados que seriam sigilosos e que dependeriam de autorização do próprio registrado ou contraente para emissão da certidão. E uma dessas informações é o estado civil e o local do casamento dos pais. Eu acredito que a nossa corregedoria em algum momento vai editar essa circular, porque ela é mais antiga, e agora com a vigência da LGPD e dessas normativas estaduais pode ser que mude o entendimento. Mas pela circular 51, para quem quiser, posso enviar também, mas também está disponível no próprio site do TJ. Dentre outras situações, o local de casamento e o estado civil dos pais seria uma informação sigilosa. Acho que no caso de habilitação de pessoas que já faleceram seria possível fornecimento. Isso, Diego, perdão, exatamente. A LGPD ela só atinge pessoas vivas, então os titulares enquanto vivos, né? Quando a pessoa está falecida não tem mais essa proteção da LGPD, né, na guarda dos seus dados pessoais. Então é possível sim, quando a pessoa é falecida, fornecer sem problema. Bom, acredito que seja isso que eu queria tratar com vocês. Para quem viu a tela de LGPD no nosso sistema, aquela tela nova, não entendeu como funciona ou tem alguma dúvida, nós temos um vídeo explicando. O vídeo está disposto lá no RAV da versão, que é o nosso registro de alteração de versão. Conseguem acessar diretamente por dentro do sistema, em que vai explicar tela por tela e a base legal de cada tela. Além daquelas telas, então, a gente tem tickets em andamento para fazer a inserção das frases automática em alguns documentos. Aí também tem essa da ficha de signatário, que já passei para vocês. E em documentos que vocês já conseguem editar, podem ficar à vontade para colocar essa frase, como, por exemplo, as lavraturas já podem inserir. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Não quero mais tomar o tempo de vocês. Logo, o pessoal abre o cartório às 2h. Para quem ainda tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Tem o WhatsApp do jurídico, tem o e-mail do jurídico, de jurídico@officersoft.com.br, e a gente responde por lá. Temos também o nosso grupo de informativos jurídicos, para quem ainda não está, é só me mandar o nome completo, o nome da serventia e o número de telefone que eu adiciono lá, tá bom? Lá eu envio geralmente atualizações, eu faço toda semana, um dia sim, um dia não, a atualização das nossas legislações, que vem de circular novo, que vem de provimento, a gente lê e faz um resuminho para vocês. Porque às vezes só lá no malote digital é difícil de acompanhar, né? Então a gente faz esse compilado e manda lá no grupo. Tá bom, pessoal? Espero que de uma forma breve a gente tenha conseguido passar algumas informações para vocês. E na quarta-feira a gente tem uma outra live sobre dicas para correições, então alguns quesitos que estão mais caindo, porque a gente tem acesso a algumas atas de clientes que nos enviam, então a gente sabe mais ou menos o que a corregedoria tá. Sim, Morgana, a gente vai ter, eu vou comentar desse evento também. Mas na quarta a gente tem então essa live sobre correção, e aqui o evento que a Morgana comentou é no sábado, é o Legal Tech Summit, que é um evento que a gente está promovendo lá no Oeste, em Chapecó. E ele vai trazer palestras como a Lei 14.382, que a gente já teve várias lives, tá lá no YouTube para quem não assistiu, mas a gente vai trazer também o que mudou no sistema e algumas coisas que foram decididas e publicadas após as nossas lives. O evento vai ser transmitido sim, para quem não conseguir ir até Chapecó para prestigiar ao vivo, vai poder acompanhar também pelo YouTube, tá bom? E pelo Instagram. Bom, então esses são os nossos eventos, cheio de eventos ali, espero que nos acompanhe, a gente traz essas ações para que seja possível passar informações para vocês de uma maneira mais clara. Às vezes enviando um e-mail, enviando no WhatsApp, não é possível, né, da gente conversar dessa forma, tá bom, pessoal? Não esqueça, se tiverem dúvidas, podem enviar. Interessante. Lizzy, pode chamar sim. Essas questões de alteração de prenome, eu inclusive tenho recebido bastante dúvidas, a gente vai tratar isso lá no Legal Tech Summit, mas quem tiver dúvidas e que eu possa ajudar, pode mandar
pode mandar a Liz no WhatsApp ou no e-mail ou mesmo ligar que estou inteira à disposição, tá bom, pessoal? É isso então, um bom dia de trabalho para vocês, uma boa semana e a gente se encontra quarta-feira na nossa live sobre correções e no sábado, nosso evento do Legal Tech Summit.